Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Nesta aula especificamente, vou tratar dentro do conceito de atomística sobre as características do átomo e sobre semelhanças atômicas. Bom, então vamos lá. Na última aula, a gente viu como o conceito de átomo evoluiu com o passar do tempo. O que a gente sabe do átomo hoje em dia? Então vamos lá. O átomo, ele é feito por algumas partículas menores, mas penso que a gente pode considerar ele sendo ainda a menor parte da matéria. Ele é feito pelas partículas que a gente chama de partículas fundamentais. São essas partículas prótons, nêutrons e elétrons. Então, todo átomo que existe, todo elemento químico que existe, contém essas três partículas fundamentais. Tá? As quantidades dessas partículas dentro do átomo possibilitam que a gente identifique qual elemento químico, com qual elemento químico a gente está trabalhando. Tá? E consiga fazer algumas previsões, como quantidade de ligações químicas, se ele vai perder ou ganhar elétron. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Tá? Essas partículas se dividem em duas regiões, a região interna do átomo, que a gente chama de núcleo, e a região externa do átomo de fora, que a gente chama de eletrosfera. Dentro do núcleo atômico existem as partículas que a gente denomina prótons e as partículas denominadas nêutrons. Dentro da eletrosfera existem as partículas que a gente chama elétrons. Convém que a gente entenda e conheça as diferenças entre essas partículas. Tá? Isso é fundamental para que a gente consiga analisar as leituras desenhadas de diferentes elementos químicos por aí. Tá? Tanto que na representação atômica a gente tem referência às quantidades dessas partículas específicas. Tudo bem? Quais são as diferenças dessas partículas? Essas partículas, existem diferenças de carga entre elas e existe diferença de massa entre elas. Então, quem tem carga dentro de um átomo? A carga de um átomo existem nos prótons, que estão no núcleo, estes possuem carga positiva, e nos elétrons, que estão na eletrosfera, esses possuem carga negativa. Os nêutrons estão no núcleo também, mas não possuem carga. Não me ajuda a lembrar, nêutrons. Tá? Depois a gente vai ver, chegando em radiação, a gente pode considerar um nêutron como sendo um próton e um elétron juntinhos. Eles parecem que não servem para nada, mas eles estão ali para ajudar na estabilidade do átomo. Quanto mais partículas tem no átomo, mais nêutrons geralmente existe também. Esses nêutrons ajudam a estabilizar a existência desse átomo, desse elemento químico específico, com uma grande quantidade de partículas. E a massa? Quem tem massa dentro de um átomo? Prótons e nêutrons possuem massa. Eles possuem uma massa equivalente a uma unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica é uma unidade específica, tá? Que a gente usa para partículas fundamentais, porque são massas muito pequenininhas. Se fosse usar em gramas, seria um número muito pequeno mesmo. Então a gente usa a referência de unidade de massa atômica. Mais pra frente a gente trabalha com esse número aí, tá? Então, os prótons e os nêutrons possuem uma massa muito similar, uma unidade de massa atômica cada um. Os elétrons possuem massa? Até que possuem. Mas a massa deles é tão pequena, mas tão pequena, que meio que não faz diferença, tá? Então a gente considera que eles não têm massa, eles têm uma massa que a gente chama de desprezível. Então, um átomo é constituído por essas três partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons ficam no núcleo e caracterizam a massa de um átomo, a massa de um elemento químico, tá? E os elétrons ficam na eletrosfera. A relação de carga existente dentro de um átomo é a relação entre a quantidade de prótons e elétrons dentro de um determinado átomo. Bom,
como a gente representa um átomo, né? Uma representação atômica é mais parecida com isso aqui. Olha só. A gente representa elementos químicos diferentes por diferentes letras, tá? Um elemento químico é sempre representado por uma letra maiúscula. Se tiverem mais de uma letra, né? Se tiver mais de uma letra representando um elemento químico, a primeira letra é maiúscula e as demais são minúsculas. Duas letras maiúsculas representam dois elementos químicos, tá? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, o cloro. Tem a letra C e a letra L representando esse elemento químico. A letra C, a primeira é maiúscula, a segunda, como tem mais uma letra, é minúscula, Na, sódio. Então, o N aqui, maiúscula, a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula, porque a gente tem duas letras representando o mesmo elemento químico. Tem também o carbono, por exemplo, representado só pela letra C, ou o nitrogênio, representado só pela letra N. Então, o elemento químico é representado por uma letra maiúscula, em geral, tá? Bom, vamos apagar aqui que a gente vai precisar desse espaço para continuar discutindo. Bom, junto com os elementos químicos, né, a gente costuma representar alguns números que identificam para a gente a quantidade de partículas que tem dentro deste átomo, deste elemento químico que estamos representando. Tá? E aí a gente dá nome específico para essas representações, tá? Mas esses nomes se referem a essas partículas que eu acabei de falar, prótons, nêutrons e elétrons, ok? Então, a gente costuma representar ou dessa forma ou dessa forma. O que é o Z? O Z é o número atômico. O número atômico de um átomo nada mais é do que a quantidade de prótons que existe dentro desse átomo. Então, na parte de baixo, inferior desse átomo aqui do lado esquerdo, né, a gente tem a representação do número atômico ou do número de prótons desse átomo. A gente chama o número de prótons de número atômico, por quê? Porque a quantidade de prótons existente dentro de um átomo define qual elemento químico eu estou trabalhando. Ou seja, cada elemento químico possui uma quantidade específica de prótons, ok? Bom, na parte superior, ou da direita ou da esquerda, representado pela letra A gente tem um número de massa, ou seja, um número que quantifica a massa de um átomo, tá? O número de massa nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e nêutrons dentro de um átomo, tá? Ou seja, a quantidade de partículas nucleares existentes dentro desse átomo, tá? Então, aqui a gente tem o cloro, por exemplo, com o número atômico 17 aqui embaixo. Esse 17 aqui faz uma referência para a gente de que ele tem 17 prótons. Então, o elemento químico cloro tem 17 prótons, o número atômico dele é 17. O sódio, um 11 aqui embaixo, esse 11 aqui representa o número atômico, então, se o número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons. Então, um elemento químico sódio possui 11 prótons, tá? Aqui embaixo, ó, o cálcio. O cálcio, 20 é o número atômico dele, ele tem 20 prótons, e o número de massa dele é igual a 40. O que significa isso? Significa que a quantidade de prótons e nêutrons dentro desse elemento químico somados dá 40. E o número de nêutrons? O número de nêutrons não é representado diretamente. Se eu quiser saber a quantidade de nêutrons que tem dentro desse elemento químico especificamente, tenho que fazer uma continha simples. Eu vou subtrair o número de massa da quantidade de prótons. Se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, se eu tirar a quantidade de prótons desse número de massa, vai sobrar só a quantidade de nêutrons, tá? Então, se eu quiser saber quantos nêutrons tem no cálcio, só fazer 40 menos 20, tá? Nesse caso, ele tem 20 nêutrons. Mesma coisa aqui para o cloro, tá? O cloro tem 17 é o número atômico dele, então ele tem 17 prótons, 35 é o número de massa dele. Então, se eu quiser saber quantos nêutrons tem, número de massa menos o número atômico, ok? Às vezes, eu posso representar também um elemento com carga. Onde essa carga será representada, né? A carga, quando um elemento químico tiver carga, ela será representada aqui nesse canto superior direito. Um átomo pode ter ou carga positiva ou carga negativa,
tá? O que vai definir se um átomo tem carga ou não? O ato dele ter perdido ou ganhado elétrons. Um elemento químico no seu estado fundamental, né, quando a gente estuda ele, ou seja, quando ele não tem carga, a gente considera que ele tem sempre a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, se eu sei o número atômico, automaticamente eu sei quantos elétrons tem esse átomo, porque eu sei quantos prótons tem esse átomo, tá? Bom, vamos lá. Então, o elemento químico é o conjunto de átomos formados por um mesmo número atômico. O número de prótons define o elemento químico que eu estou falando. Legal. Quando um elemento químico perde ou ganha elétrons, ou seja, quando ele tem carga, ele ganha um novo nome. O nome dele agora é íon. Íon é uma espécie química com carga. Uma espécie química que perdeu ou que ganhou elétrons. Depende da natureza do elemento químico. Tá? Se um elemento químico perde elétrons, ele perde cargas negativas. Tá? Então, por exemplo, o magnésio aqui. Ele tem 12 prótons. Se ele não tem carga, ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Ok. Se esse magnésio perder elétrons, por exemplo, 2 elétrons, ele terá 2 elétrons a menos, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ter uma quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons após perder 2 elétrons. Tudo bem? Então, ele terá uma carga positiva. Isso geralmente pode confundir um pouco, né? Confunde um pouco as pessoas, porque a gente está falando de elétrons, né? Pô, perdeu elétrons, ficou positivo. Sim, porque elétrons têm carga negativa, ele está perdendo cargas negativas. Se eu perco cargas negativas, eu vou ficando positivo. Se eu ganho cargas negativas, fico negativo, tá? Então, íons positivos são denominados cátions. São espécies químicas que perderam elétrons. Ou seja, agora eles têm uma quantidade de prótons, opa, a representação aqui está errada, maior do que a quantidade de elétrons, tá? Então, eles têm uma carga positiva maior do que a carga negativa, tudo bem? E aí a gente representa a carguinha, né, se é positiva, com mais. A quantidade de cargas é representada com um número. Então, esse Mg2+, né, indica que ele perdeu 2 elétrons, ó, mais 2. Perdeu, né, tem carga positiva, 2 elétrons, tudo bem? Se ele perdeu 3 elétrons, poderia ser a L3+, ó, é o alumínio que perdeu 3 elétrons, tudo bem? Em contrapartida, se ele ganha elétrons, ele fica negativo, ele passa a ter uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons. Agora a representação foi correta aí. Então, um exemplo é o flúor. Se ele ganha um elétron, ele vai ficar negativo, a quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, né? E aí eu denomino essa espécie química que tem uma carga negativa como ânion. Então, íon é uma espécie química que perdeu ou que ganhou elétrons. Íons são espécies químicas que possuem carga. Ponto. Se esses íons possuírem carga positiva, esses íons são denominados cátions. Se esses íons ganharam elétrons, ou seja, possuem carga elétrica negativa, eles são denominados ânions. Cátions e ânions são íons, em geral, tá? A mesma coisa aqui. Um número próximo dessa carguinha, né, identifica a quantidade de elétrons que foi ganhada por esse elemento químico. Nesse caso, o número 1, geralmente a gente não precisa representar. Então, só a carga menos já indica que esse cara ganhou um elétron, né? Mas poderia representar assim também. Ó, né, o oxigênio pode ganhar 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons, eu fico com o elemento químico oxigênio com 2 cargas negativas. Ok? Bom, dando sequência, então, vamos falar um pouco de semelhanças atômicas, tá? Nós costumamos agrupar elementos químicos em função de algumas semelhanças. Que semelhanças são essas? As semelhanças quanto a quantidades de partículas existentes em agrupamentos de átomos, né? Então, a gente pega átomos diferentes, pode ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, e a gente agrupa esses átomos de acordo com algumas igualdades específicas.
tá? Bom, denominamos isótopos átomos do mesmo elemento químico, tá? Que possuem o mesmo número atômico, mas que possuem número de massa diferentes, distintas, tá? Esses são isótopos, tudo bem? Um exemplo aí, o hidrogênio. Eu posso ter o prótio, o deutério e o trítio, né? Ó, o prótio aqui. O prótio é um elemento químico que tem o hidrogênio, que tem um próton e tem um de massa. Ou seja, só tem um próton nesse elemento químico aqui. O hidrogênio é um cara bem específico, né? Como ele tem uma quantidade muito pequena de partículas, né? Uma partícula, ele tem suas nuances, né? Especificidades. Se esse cara tiver um nêutron, ele passa a ter 2 de número de massa. Mas também existe o hidrogênio que tem 2 nêutrons, né? Então, se ele tiver 1 de número atômico e 2 de número de massa, eu já chamo ele de deutério. Se eu tiver 1 de número atômico e 3 de número de massa, eu já chamo ele de trítio, tá? Esses hidrogênios são isótopos entre si, tá? Eles têm o que de semelhante? Um número atômico. São elementos químicos iguais que possuem um número de massa diferente, tá? A gente consegue encontrar isso também no carbono, por exemplo, né? Então, o carbono tem número atômico 6, o número atômico não vai mudar, tá? O elemento químico vai ter sempre o mesmo número atômico, só que eu posso ter o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, tá? Pô, mas essas coisas existem? Existem, né? Existem elementos químicos iguais com diferentes números de massa, ou seja, diferentes números de nêutrons. Isso se dá em função da aleatoriedade do universo, tá? Só que, geralmente, um desses isótopos é mais estável. Então, existe uma abundância absurdamente maior, ou seja, uma quantidade absurdamente maior, porque ele permanece naquele estado. Por exemplo, o carbono 12 é muito estável. Então, a maior quantidade de carbono que existe no planeta, no universo, é desse carbono 12 aqui, tá? E aí existem quantidades menores de carbono 13 e carbono 14. E a gente pode usar isso para fazer algumas identificações específicas, ou em rotas de experimentos específicos, reacionais específicos, por exemplo. Se eu quiser saber uma rota reacional de uma molécula orgânica específica, a gente pode colocar um hidrogênio um pouco mais pesado, né? Um deutério, por exemplo, um trítio, para reagir ali com ele, e depois, quando eu faço a análise de espectro de massa daquele elemento químico, eu consigo identificar aonde foi parar aquele hidrogênio especificamente, né? Por quê? Porque ele vai ser um hidrogênio diferente dos outros, eu consigo analisar isso no meu espectro. E aí, a partir disso, eu consigo entender como se deu aquela reação química, tá? No caso do carbono, a gente pode usar para algumas identificações específicas. Quantidade de carbono 12 ou carbono 13 ajuda a gente a identificar de onde vem esse carbono. A gente pode fazer uma análise isotópica para averiguar se o mel é mel de verdade, né? Porque um desses carbonos está no processo de confecção de mel pelas abelhas, né? E tem muita falsificação de mel com melaço. E aí tem outro desses carbonos nesse melaço. Então, a quantidade específica de carbono 12 ou 13 ali dentro ajuda a gente a identificar se aquele mel é falsificado, ou seja, tem uma grande quantidade de melaço, se é mel mesmo, né? Feito pelas abelhinhas lá, bonitinho. E o carbono 14, o fato dele ser instável, ou seja, dele ir se desfazendo com o passar do tempo, ajuda a gente numa datação, por exemplo, né? A quantidade de carbono 14 existente num corpo que foi encontrado, por exemplo, há um tempo atrás, degelou uma área específica na região da Europa lá. E aí eles acharam um corpo, uma flecha, e aí eles viram que é um corpo antigo, de civilizações passadas. Pô, mas de quando é esse corpo? Quando essa pessoa morreu? Aí eles fazem a datação por carbono 14. Qual é a quantidade de carbono 14 que tem dentro desse corpo? A quantidade de carbono 14 que tem ali ajuda a gente a identificar há quanto tempo esse corpo está ali, tá? Então a gente consegue usar para essas coisas específicas, esses isótopos em geral. A estabilidade e a instabilidade de elementos químicos ajuda a gente em reações específicas. A gente usa a existência de isótopos também em reações nucleares, para energia nuclear, por exemplo. Tá? Bom, então, isótopos, átomos que têm o mesmo elemento químico, mas um número de massa
diferente. Isóbaros. Isóbaros são átomos que têm diferentes números atômicos, mas possuem o mesmo número de massa. Então, eu estou falando de elementos químicos distintos que possuem o mesmo número de massa, tá? A gente costuma levantar a existência deles porque eles podem confundir a gente em algumas análises de massa específicas em laboratório, tá? Tem a sua conveniência, o entendimento disso. Isótonos são elementos químicos que possuem diferentes números atômicos, diferentes números de massa, tá? Mas possuem o mesmo número de nêutrons. Os isótonos a gente não consegue analisar tão diretamente, né? A gente tem que fazer aquela continha. O número de massa menos o número de prótons, identificar o número de nêutrons, tudo bem? Identificando o número de nêutrons, a gente consegue averiguar se ele tem a mesma quantidade de nêutrons que outro elemento químico. Aqui a gente tem 2 exemplos, tá? E os átomos isoeletrônicos são íons em geral, ou seja, estou falando de espécies químicas, cargas em geral, que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Se eles apresentam a mesma quantidade de elétrons, são átomos denominados isoeletrônicos, tá? Então, iso é de igualdade, são agrupamentos de átomos, elementos que têm alguma coisa de igual, tá? Se forem isótopos, são átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Se forem, consequentemente, diferentes números de nêutron também, tá? Isóbaros, eles possuem o mesmo número de massa, mas possuem diferentes números atômicos, tá? Consequentemente, diferentes números de nêutrons também. Isótonos possuem o mesmo número de nêutrons, porém possuem diferentes números atômicos e números de massa. Isoeletrônicos são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Em geral, são átomos diferentes, né? Elementos químicos diferentes que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Ok? Por hoje é só. Próxima aula vamos fazer alguns exercícios para entender um pouco melhor essas relações. Tá? Até mais.